Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para você que não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Pessoal, para quem tá chegando agora, não sabe do que a gente fala, todas as quintas-feiras nós fazemos uma live mostrando coisas óbvias que nós todos deveríamos saber para aplicar no nosso casamento e muitas vezes a gente não sabe e deixa a desejar e compromete a nossa relação e dificulta a caminhada conjugal, não é isso, amor? Exatamente. Hoje a gente estava assistindo a Doleira, como é que é o nome daquele filme? A doleira. É a Doleira, né? É. A Doleira, que é... Qual é o nome dela? Ixi. É um nome japonês, É. né? Chinês, o nome chinês. Basicamente... Naomi. Como é que é? Nakamoto? Nakamoto. Nakamata. Fugiu Alguma agora. coisa assim. Tá, mas por que eu tô falando sobre isso? Porque lá nessa série, nesse filme, na verdade, ela mostra um envolvimento dela com um determinado cara que ela encontra e ela diz que na primeira vez que ela o vê, ela simplesmente se apaixona perdidamente. E por que isso é interessante? Porque quando a gente vai assistindo alguns filmes, quando a gente assiste algumas séries, ou às vezes a gente conversa com alguém, a gente vê muitas vezes as pessoas retratando essa lógica, né? Como se Do amor à primeira vista, né? Isso, aquele amor à primeira vista, aquele amor avassalador, parecendo que existe aí fora, no mundo, uma pessoa que foi feita exatamente para você e que se você encontrar essa pessoa, muito provavelmente, caso você case, seu casamento vai ser só coisa boa, só tranquilidade, só paz. Então, e qual é o problema disso? O problema disso é que quando você casa e você passa a conviver com aquela pessoa e você começa a enfrentar determinadas dificuldades, você começa a se questionar não se você está fazendo do jeito certo, não se falta uma certa habilidade da sua parte, mas na verdade você começa a questionar assim, eu acredito que eu escolhi errado. Então, quando a gente pensa na ideia de enfrentar determinadas crises no casamento, muitas vezes, quando a gente está no meio daquela crise, a ideia de que a gente simplesmente escolheu errado é uma coisa que passa pela nossa cabeça. Sim. Aquele famoso e se? E se eu tivesse escolhido outra pessoa? E se eu tivesse terminado em uma determinada época? E se eu não tivesse prosseguido? Será que não seria melhor? Será que eu não teria encontrado essa alma gêmea que está lá fora me esperando? E o pior de tudo é que quanto mais a gente assiste filmes, quanto mais a gente lê determinados romances, quanto mais a gente assiste novelas, lê os mais variados livros, muitas vezes a gente só tem essa ideia cada vez mais fortalecida dentro de nós. Ou seja, o problema não está exatamente no nosso relacionamento, o problema está na nossa escolha. E qual é o problema disso, basicamente? Alguém já deveria ter conversado com a gente, já deveria ter conversado com você aí, em casa, antes de se casar, ou mesmo depois do casamento, explicando que os bons casamentos, os casamentos saudáveis, não são casamentos nos quais onde as pessoas simplesmente escolheram a alma gêmea delas, escolheram aquela pessoa perfeita para elas. Na verdade, foram pessoas que escolheram pessoas incompatíveis, muitas vezes, escolheram pessoas com problemas, só que foram se adaptando, elas foram aprendendo a conviver, né? Elas foram aprendendo a ver a beleza mesmo em meio a determinadas dificuldades. Isso não quer dizer que a gente simplesmente tenha que buscar o oposto. Não, né? Normalmente a gente já fala aqui com pessoas que são casadas. Então, quando a gente pensa no esposo, pensa na esposa, a gente tem aquela ideia de falar, poxa, se fulano de tal fosse diferente, seria tudo melhor aqui em casa. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que parte daquilo que impossibilita um casamento ser totalmente perfeito está exatamente na natureza imperfeita de todos nós, né? Ou seja, o pecado coloca esse anseio de um casamento perfeito por água abaixo. Então, nivelar as expectativas, ter uma noção real quanto a isso, saber que, na verdade, há uma importância muito maior em entender o outro, aprender a lidar com a diferença do outro, é muito mais importante do que focar na escolha perfeita, né? Focar na busca da alma gêmea. Então, quando eu estava assistindo aqui, a gente achou interessante porque é muito retratado, acaba mostrando o tempo todo de que existe alguém lá fora.
E o problema disso é que quando você deposita a sua esperança simplesmente em alguém que está fora do seu relacionamento, você simplesmente deixa de buscar aprender a resolver coisas básicas na sua relação. Se seu marido conversa pouco, você não busca mais uma habilidade para incluí-lo na conversa, porque você fica achando, não, ele tinha que conversar mais. Se a sua esposa não gosta de determinadas coisas que você adora, os seus hobbies e tudo, você fica pensando, poxa, se ela gostasse desses hobbies. Só que o que a gente desconsidera é que quando a gente escolhe uma outra pessoa, quando a gente vai entrar num outro relacionamento, porque esse não nos agrada mais, o que a gente desconsidera é que essa outra pessoa vem com outros problemas que a gente não conhece. E talvez com defeitos que a gente não suportaria no dia a dia, de forma alguma, né? Exato. Comparar a nossa realidade sempre com a novidade do desconhecido... E a expectativa daquilo que não se conhece também, né? Exato. Isso acaba sendo sempre uma briga muito injusta, né? Porque quando eu penso em você, eu sei exatamente os defeitos que eu tenho que lidar. Eu tenho? Agora, Eu tenho? Não, principalmente hoje não. E quando a gente pensa nisso, você percebe o jeito que acaba sendo muito complicado, porque você está comparando a realidade com a fantasia do outro lado. Com a fantasia do desconhecido, com a fantasia da novidade. Ao pensar em uma outra relação, que eu só consigo enxergar os benefícios, eu desconsidero qualquer malefício, né, que possa vir de lá. Exato. Eu só considero os malefícios daqui. Então, em buscar essa escolha perfeita, achar que lá do lado de fora do seu casamento, mesmo que você esteja em meio a uma crise, você vai encontrar a grande solução, é simplesmente desconsiderar a realidade. É desconsiderar que é muito mais importante você aprender a conversar sobre temas sensíveis, aprender a ter conversas sérias, muitas vezes conversas dolorosas, do que você simplesmente escolher alguém que você jamais vai ter que ter esse tipo de conversa. É muito mais fácil é muito mais necessário você aprender a perdoar do que você escolher alguém que jamais você vai ter que pedir perdão ou vai ter que perdoar essa pessoa. Então, quando a gente começa a pensar nisso, mas isso não é óbvio? Exatamente. E é por isso que a gente está conversando aqui exatamente na quinta-feira do óbvio. É um tipo de conversa, é um tema que deveria ter sido abordado em algum momento aí na sua casa, em algum momento já depois de casado, entender e compreender que as dificuldades que são apresentadas, elas apenas mudam de facetas, né? com outras aparências quando você simplesmente muda o parceiro. Então, às vezes, essa ideia do divórcio, que muitas vezes aparece como a primeira cartada frente a uma determinada crise no seu casamento, ela vem não trazendo, não mostrando essa realidade do que está lá fora, que são outros pecadores, outras pecadoras, com outros problemas, com outras dificuldades. E que essa alma gêmea, que muitas vezes é retratada em determinados filmes, o filme acaba exatamente no momento que a aventura realmente começa. Porque para nós evangélicos, para nós cristãos, se você for parar a pensar, a parte do cortejo, né, de você... da conquista é só o início da trajetória. Né? Você realmente vai ter que aprender a lidar depois de casado. Você vai ter que aprender a lidar quando você não puder mais ir para sua casa, sua namorada não puder mais ir para a casa dela. E vocês vão ter que simplesmente aprender a conviver ali e lidar com problemas que você não pode simplesmente pedir a devolução. Né? Simplesmente virar e falar, esse pedaço da parte eu não quero. Vou devolver esse pedaço pro pai dela, para a mãe dela, e eu fico com o restante. Você não tem a possibilidade de simplesmente fatiar a maçã. Né? Então, assim, a maçã vem com tudo, né? Vem com caroço, vem com tudo que tem para ser. E é interessante até, amor, porque você falando que não há possibilidade de devolver parte, né, da pessoa, mas a gente também tem que lembrar que as partes boas, aquilo que você gosta, as qualidades, também são produtos, são fruto exatamente dela também ter essas partes ruins, sim, né? Às sim. vezes ela tem, essa pessoa com quem você está, ela tem qualidades muito substanciais para você, mas que foram forjadas também naquele momento que ela teve aquele defeito ali. Então, algo acentuou do outro lado.
A característica que você gosta, muitas vezes, foi acentuada justamente por conta de um defeito. Então, vamos supor, a sua esposa é alguém extremamente estressada ou exigente, mas ela faz as coisas com uma qualidade que você fica impressionado. Então, o defeito dela que você julga ser exigente, ser estressada, pode também ter levado ela a fazer as coisas com tal excelência que gere essa qualidade que você tanto admira. Então, há uma compensação a ser feita dentro da relação para a gente começar a enxergar no outro melhores possibilidades de vida. Como assim, Paty? Eu enxergo que meu esposo ou eu enxergo que a minha esposa tem determinadas características que eu gosto e que muitas vezes elas foram atribuídas ou elas foram acrescentadas à vida do meu esposo ou da minha esposa justamente porque também há defeitos os quais eu não gosto, mas que contribuíram para esse resultado. Perfeito. Um exemplo mais simples do que você falou seria você pensar em alguém que, vamos supor, você admira no seu esposo ou na sua esposa, que é uma pessoa muito aguerrida. Então você pensa assim, não, ela, poxa, que legal, ela defende a família dela. Só que, da mesma forma que ela é aguerrida, ela também vai ser aguerrida quando você estiver no meio de uma discussão. Exatamente. Né? Quando você estiver colocando... combativo, né? Exato, você vai colocar ali no meio de uma conversa, que você vai colocar a sua ideia, ela vai colocar a ideia dela. Então perceba que nessa situação, aquilo que te atraía também vai ser exatamente aquilo que vai gerar uma dificuldade maior na hora de debater. Exato. Então, poxa, que legal, eu gosto do jeito que ela se expõe, eu gosto do jeito que ela defende, quando ela coloca a alma naquela conversa. Só que isso também ela vai colocar quando vocês estiverem brigando, né? Quando vocês estiverem discutindo. Então, perceba que é muito mais importante aprender a lidar com aquilo que é diferente do que você simplesmente ficar buscando perfeição. Buscando a perfeição, buscando, não, tá dando errado aqui porque eu escolhi errado. Isso não quer dizer que a gente não tenha que tentar melhorar, isso não quer dizer que a gente tenha que simplesmente aceitar os defeitos, não. Mas é entender que parte do casamento, parte da nossa convivência, é o que a gente sempre fala, são dois pecadores. Então, o pecado ele está ali no meio. Sim. Ele decai essa união, né? Ele decai essa junção. Ele não simplesmente a gente não desconsidera, não é simplesmente fazer sumir, um pequeno detalhezinho. Não, ele coloca abaixo, ele dificulta mesmo essa situação. Dificultando essa situação, impõe sobre nós um preparo maior. Pode ser que por meio de sem o pecado, poderíamos tratar de uma outra forma, né? Então, eu seria mais paciente sem o pecado. Eu falaria menos sem o pecado. Alguma coisa nesse sentido. Só que a partir do momento que isso já está ali, a gente tem que aprender a lidar com a situação. Eu sou extremamente nervoso, impaciente. Eu tenho que aprender a lidar com isso muito mais do que encontrar uma outra pessoa que não leve isso tanto em consideração, né? E o problema é que muitas vezes a gente, quando está casado, aí tem um defeito apontado ou um defeito que a gente já se incomoda e fala, não, mas eu também não vou mudar não. Por quê? Porque eu não vou mudar porque fulano não merece. Porque eu não vou me esforçar. Mas a gente tem que lembrar que desenvolver virtudes bíblicas não quer dizer respeito ao outro, mas quer dizer respeito à nossa relação com Cristo. Perfeito. Então, se eu posso melhorar como ser humano, por que não? Se eu posso melhorar como esposo, por que não? Se eu posso melhorar como esposa, por que não? Esse que deve ser o questionamento, né? Exatamente. E é interessante que essa conversa, apesar de ser uma conversa extremamente óbvia, ela acaba tendo um desenrolar. Porque, olha só, quando eu percebo que o que é mais importante que me adaptar, que aprender a lidar com o diferente é mais importante do que a escolha certa, eu começo a compreender que do jeito que sou, esse meu jeito aqui, ele vai ter que ser trabalhado ao longo de uma convivência. Não é simplesmente aquele negócio bem assim, que recentemente a gente viu um vídeo falando, não, você não pode mudar para caber. Não, você simplesmente tem que ser você. Esse negócio de ser você é um problema gigantesco. Por quê? Porque quando eu parto do pressuposto que eu sou eu mesmo, que eu sou perfeito, se eu fosse perfeito, ok, eu não precisaria mudar. Agora, lembrando que somos pecadores, que já partimos da imperfeição, a nossa tendência, a partir dessa constatação,
é tentar melhorar, tentar ser um pouco melhor para facilitar a convivência. Então, se eu sou extremamente impaciente, eu tenho que ter consciência disso e tentar buscar melhorar, né? Então, não é simplesmente falar, não, ela que me aceite do jeito que eu sou. Não, um relacionamento para funcionar, você tem que sim saber se adequar, você tem que conseguir ir melhorando. Por quê? Porque o atrito ele vai acontecer e a gente tem que aprender a lidar com esse atrito diariamente. Porque se a gente quer um relacionamento que realmente funcione, não adianta simplesmente colocar duas pessoas totalmente inflexíveis embaixo do mesmo teto. Porque você vai ver que não vai dar certo. E muitas vezes a gente enfrenta determinados problemas porque a gente nem percebeu que a gente está raciocinando dessa forma. Não, a Paty tem que me aceitar exatamente desse jeito porque eu não vou mudar. Partir do pressuposto que não mudaremos é simplesmente entender que ou chegamos no ponto máximo, né? Ou seja, eu já sou perfeito hoje, ou simplesmente não vale a pena. O meu casamento não vale a pena qualquer esforço da minha parte que me conduza a um lugar melhor. Né? E essa rigidez, só um parênteses, essa rigidez, ela revela, na verdade, uma imaturidade. Por quê? Porque será que aquela criança que você foi nunca mudou? Ela permanece aí? O adolescente que você foi nunca mudou? Permanece aí? O jovem que você foi nunca mudou? Permanece aí? Percebe que a vida é uma constante mudança. Sim. E aí a gente pode optar em trazer para a nossa vida mudanças que sejam positivas ou mudanças negativas. Mas as mudanças acontecem, a gente não fica naquela mesma forma linear eternamente. Então, todos os dias nós mudamos. Aqui a gente sempre fala, a Paty e o Kias de ontem não são os mesmos de hoje. Ontem nós tivemos vivências que nos trouxeram até aqui seres diferentes. A adaptabilidade dentro da relação conjugal é extremamente importante. Então, ser flexível, ouvir, compreender e tentar melhorar, não só para caber na relação conjugal, porque até a forma como é utilizada é pejorativa, né? Não, você tem que, se você não couber, você tem que sair fora, né? Você tem que ser você, independente de gostem ou não gostem. Isso é imaturo, isso é bobo e isso é raso para uma relação conjugal. Quando você está falando de uma relação que você sentou ali numa lanchonete, foi conversar com alguém, é uma coisa. Mas dentro de um ambiente em que você está desenvolvendo todos os dias intimidade em maior ou menor grau, que todos os dias você está podendo se desenvolver em várias áreas, é bobo, é imaturo você pensar que você não vai se adaptar ao outro. Não, e é interessante que isso aí que você falou, não dá certo você fazer isso em área nenhuma. Aí só no casamento teria que ser desse jeito. Pois é. Porque para pensar, se você, não, eu vou ser eu mesmo na hora de estudar para concurso, então eu só vou estudar quando eu tiver afim. Que concurso que você vai passar? Não, eu vou ser um atleta, eu só vou treinar quando eu estiver afim. Qual competição que você vai ganhar? Exatamente. Entendeu? Qual performance que você vai ter profissional desse jeito? Era isso que eu ia falar. Né? Para qualquer área da vida, para a gente ter uma boa performance e colher os frutos disso, é necessário um esforço mínimo. Só que hoje em dia, o que a gente faz? A gente abre mão do esforço. A gente quer colher os frutos daquilo ali, mas não quer se esforçar. Fica esperando como se fosse cair do céu. Não cai do céu, né? Deus nos conduz para a gente batalhar, para a gente conquistar, para a gente vencer naquela área. E assim também é dentro da relação conjugal. E perceba que quando a gente fala sobre isso, normalmente a gente tem aquele casal, a gente mira em um determinado casal. Aí aquele casal, ele faz uma coisa que normalmente os bons atletas, os bons profissionais fazem. Todo bom profissional, todo bom atleta, ele tem uma habilidade tão boa naquilo ali, ele faz tão bem que parece ser fácil. Então, ele faz parecer simples, né? Isso. Então, quando você vai assistir as Olimpíadas, é um exemplo, né? As Olimpíadas vão acontecer esse ano, a gente pode até observar. Quando você começa a assistir o pessoal dando saltos mortais variados, né? Numa sequência, você vai assistindo tanto ali que você fala, cara, isso é fácil. Dou conta de né? fazer isso aí. Exato, mas é porque você só está observando. Então você está assistindo ali e você fala, pô, fulana de tal vacilou. Olha ali, ó, por que ela não fez isso? Só que você, muitas vezes, ao levantar do sofá, você se machuca. Né? Eu vou até contar um episódio. Eu, quando era criança, gostava muito de assistir as Olimpíadas, né? E eu gostava muito de andar de patins. E numa certa feita, eu fui fazer o quê?
subir no meio-fio e deslizar só com um pé no meio-fio. E nessa deslizada que eu dei, um pé foi e eu caí. Puf! Porque parecia simples pra mim, entendeu? Nossa, é fácil fazer, eu vou tentar. E tibuf. E levantei, segui e fui tentando até conseguir fazer algumas manobras. Mas é exatamente isso, é o esforço, né? A gente não interromper. Acontece que quando a gente é mais novo, a gente tem muito mais coragem em se lançar aos desafios do que quando a gente é mais velho. E hoje eu tava até conversando isso com meu pai. Tava falando, um dos sinais de que a gente tá ficando mais velho, de que a gente tá ficando idoso, é justamente a rigidez, a dificuldade em mudar e aceitar essas mudanças. Então, se você tem essa dificuldade em mudar e aceitar essas mudanças, saiba que você às vezes já está caminhando ali para uma idade mental além da que você tem. Então, observar-se, se preparar para que as mudanças aconteçam e ser flexível quando elas acontecerem também é positivo. Exato. Então, percebe que quando a gente olha ou o pessoal da ginástica ou um atleta fazendo, a gente acha que é fácil. Então você olha ali e fala, pô, eu quero fazer aquilo ali. Só que como é que você quer fazer? Você quer fazer seguindo sua vida normalmente. Fazendo as mesmas coisas que você faz. Então você quer dar um salto mortal ficando 3 horas, 4 horas sentado no sofá. Não, eu quero fazer exatamente o que ela está fazendo ali na ginástica, mas eu quero ficar sem treinar nem nada. Da mesma forma, a gente repete isso quando a gente vê um casal que funciona bem, um casal que tem um casamento legal, um casamento saudável. Muitas vezes alguém da nossa igreja que a gente está olhando ali e fala, cara, que legal, olha o jeito que eles vivem, eu quero o meu casamento desse jeito. Só que aí você passa a tentar reproduzir aquilo ali com o que você já sabe. Então como você não vê aquele esforço de forma tão clara, né? Você não vê o esforço daquele casal para fazer funcionar, você acha que, na verdade, como o seu não funciona, Por que o seu não funciona? Porque você escolheu errado. Entendeu? E aí a gente encaixa... Você fica com essa sensação, né? Exato. Então, perceba que a gente encaixa na nossa conversa inicial, que é exatamente essa ideia de que, o meu casamento hoje não dá certo porque eu escolhi errado. Porque o fulano de tal que escolheu certo, eles estão vivendo bem. Mas será que, na verdade, eles vivem bem porque eles já fazem um certo esforço e simplesmente não reclamam, não fazem careta ao fazer esse esforço? E é exatamente isso que acontece. Porque é exatamente isso que você vê quando um atleta está fazendo ali, por exemplo, quando ele fica nas argolas, né, pendurado nas argolas, ele está fazendo uma força tremenda, mas ele tem que fazer cara de paisagem, né? Ele não faz cara de esforço. E aí, então, ao olhar aquilo ali, ao contemplar aquilo ali, você tem a ideia de que é simples. Não, né? E é tão interessante isso, porque nós temos um casal de amigos que são, inclusive, que ele é pastor, né? E aí a gente sempre admirou muito e a gente sempre se inspirou na relação deles. É muito bonitinho, é um casal de senhores, mas é uma gracinha vê-los conviverem. E aí, depois de alguns anos de casado, né, amor? Acho que uns 9 anos de casado, nós fomos visitá-los. E aí a gente pôde ver, assim, num momento de descontração, ela falando como que ela tem que lidar com as questões dele. E ele falando como lida com as questões dela. E a gente viu que é um casal absolutamente normal. Exatamente. Então, da mesma forma que acontece aí na sua casa, acontece na nossa casa, acontece na outra casa. O que diferencia é o quão disposto estamos a desenvolvermos habilidades para lidar com aquele problema que parece um problemão e que com as habilidades ele pode se tornar um probleminha, Exato. né? Perfeito. Por quê? Porque o que é muito difícil às vezes para você é muito difícil porque você não tem o conhecimento necessário ainda, mas não significa que você não possa ter. Então, você não sabia ler, você não sabia escrever, você aprendeu em algum momento, você rompeu uma barreira. É exatamente isso que acontece dentro do casamento. Você não sabe lidar com determinados problemas, você tem determinadas dificuldades em lidar com determinados problemas. E aí você acha muitas vezes que a culpa é porque você escolheu errado o seu parceiro ou a sua parceira de vida. Só que já está escolhido, então a gente já não discute mais se a escolha foi certa ou errada. A gente discute daqui pra frente. Exato, Como é que nós vamos lidar, funcionar. como é que a gente vai fazer funcionar daqui pra frente. Desenvolvendo habilidades, rompendo com obstáculos e tornando aquele problema que era gigantesco quase invisível. Por quê? Porque ele não existe? Não, mas porque você está apta a lidar com aquilo ali de uma maneira muito mais leve e eficaz. Exato. E aí, para concluir essa nossa ideia, essa nossa
nossa ideia, a nossa live aqui, quando a gente considera que o grande problema foi a nossa escolha, a gente joga essa responsabilidade para uma questão da sorte. E para o passado. E aí você... Exatamente, perfeito. Você joga para a sorte, ou seja, eu não dei sorte ao escolher, então todo o meu problema está lá atrás. Ou seja, eu continuo preso lá atrás e continuo preso à sorte. Exato. Só que, na verdade, o que a gente está trazendo aqui, era uma conversa que em algum momento já deveria ter acontecido, ou antes de casar, ou já depois de casado, é que a gente tem que ter a ideia, uma ideia simples, que muito custa aquilo que muito vale. Eu gosto muito dessa frase. Muito custa aquilo que muito vale. Como o casamento, como o seu casamento vale muito, ele também é de se esperar que ele custe muito. Não, ninguém espera que uma medalha olímpica, e aí estou falando por causa das Olimpíadas desse ano, ninguém espera que uma medalha olímpica venha por meio de uma competição que não seja, no mínimo, excelente. Uma competição extremamente acirrada. Ninguém espera receber uma medalha olímpica simplesmente pela desistência de todos os outros. Ou chegando pelos correios. Exato. Exatamente. Ninguém espera uma medalha olímpica sem um mínimo de esforço. E o casamento, da mesma forma. Como o casamento vale muito, ele também exige muito da gente. E aí não é aquele muito que... então você está falando que tem que sofrer o tempo todo? Não. Mas é compreender que muito custa aquilo que muito vale. É isso. Gente, alguma dúvida sobre a nossa live de hoje? Para quem está chegando agora, não deixe de assistir essa live, não. Nós trouxemos alguns elementos aqui sobre como que você enxerga o seu casamento, como que você pode desenvolver, o que que você precisa desenvolver para lidar melhor com seu esposo ou com a sua esposa. Não deixe de assistir, né, amor? E amanhã estaremos aqui em outra live para vocês. Não vai ser nesse horário noturno, que amanhã é aniversário da sogrinha, então a gente vai sair para comemorar com ela. Mesmo. Mas a gente não vai largar vocês aqui sem live, tá bom? Provavelmente a live de amanhã vai ser no período da manhã, feita única e exclusivamente pelo meu lovinho aqui, tá bom? É isso? É isso. Gente, uma boa noite, um bom descanso. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.